A única maneira que eu vejo para resolver esse problema de instabilidade no Brasil, para pacificar a nação brasileira, é realmente cancelando as eleições do ano passado para presidente e resolver o problema da biometria das urnas eletrônicas. Eu acho que tudo o que está acontecendo no Brasil está associado, de uma certa forma, à fragilidade do sistema de biometria da urna eletrônica. E por que eu vou defender essa tese? E nós vamos passar aqui um vídeo. E eu quero dizer para vocês, gente, que aqui nós não estamos defendendo um partido político, ideologia, econômico. Aqui é uma comissão cidadã de inquérito, ela é independente, eu sou o presidente dela, fui eleito por 1.600 brasileiros, internautas de vários lugares do Brasil, né, que votaram na sessão que nós estabelecemos, essa criação da CCI, e a gente está querendo pacificar o Brasil. Aqui é sério, aqui ninguém está para brincar, aqui ninguém está contra ninguém. O que a gente precisa é realmente achar um caminho para resolver o problema do Brasil. A CCI está aqui para isso. Nós já mostramos vários vídeos, já mostramos várias coisas e nós estamos resolvendo que a melhor maneira de chegar a um entendimento é realmente anular as eleições do ano passado. Então, eu quero defender essa tese, entendeu? E apresentar essa argumentação para todas as autoridades do Brasil, para que elas se debrucem em cima dessas argumentações. E vocês que estão aí, compartilhem ao máximo, porque tudo que vai ser dito aqui, que vai ser mostrado aqui, é para fundamentar essa teoria que nós estamos levantando aqui, tá certo? Tudo que eu vou mostrar aqui é o que já está na internet, é o que já está publicado. A gente não está invertendo a ordem de nada. Tudo tem um relacionamento com o processo da biometria, tá certo? E antes de começar a exibir o vídeo, nós vamos falar por que acontece isso. Onde começou a biometria nas urnas eletrônicas? A primeira eleição foi do Collor, depois dos governos militares. Na eleição do Collor, polarizou com o Lula no segundo turno. O Collor ganhou. Não tinha urna eletrônica. Depois o Fernando Henrique candidatou e polarizou com o Lula. E o Fernando Henrique ganhou. Foi a segunda eleição depois dos governos militares. O Fernando Henrique concorreu de novo na segunda eleição, polarizou com o Lula e venceu de novo. Então, as três primeiras eleições que ocorreram após os governos militares, não houve urna eletrônica. Foram todas votações manuais, no voto. Na quarta eleição, depois dos governos militares, o Lula concorreu com o Serra. E nessa eleição, introduziu-se a urna eletrônica. E aí veio essa questão da biometria, tá certo? A biometria começou com as urnas eletrônicas. E aí o Lula ganhou em quase todos os estados. Só em um estado que ele não ganhou. Ou seja, o Lula perdeu as três primeiras eleições quando não tinha urna eletrônica. A partir da criação da urna eletrônica e do surgimento da biometria, o Lula ganhou a eleição. Depois ele foi para o segundo, ele polarizou de novo na reeleição com o Alckmin e ele ganhou de novo, entendeu? No segundo turno. Depois candidatou-se a Dilma com o Alckmin. A Dilma polarizou com o Alckmin no segundo turno e a Dilma ganhou do Alckmin. Depois a Dilma concorreu à reeleição, polarizou no segundo turno com o Aécio. E a Dilma ganhou do Aécio, tá certo? Então, foram 1, 2, 3, 4 eleições. 2 do Lula, 2 da Dilma. Nessa sequência de 4 eleições, todas com essa biometria. E essa biometria se mostrou fragilizada. E esse ano, o que aconteceu nas eleições do ano passado? Pela primeira vez, houve a publicação dos logs das urnas. E aí a gente pôde fazer uma leitura de como funciona esse processo da urna. Porque o log é como se fosse a caixa preta da urna eletrônica. E através dessa caixa preta, a gente conseguiu detectar o problema da biometria. Entendeu?
E aí nós vamos agora passar um vídeo que mostra que tudo que aconteceu, essas crises todas que o Brasil viveu, essas crises políticas todas, pode estar associada a essa questão da biometria, tá certo? Então, é uma linha de investigação que eu quero que todos vocês debruçam sobre ela. Sabe por quê? Porque se você for pensar, todas as vezes que você tem uma eleição que polariza no segundo turno, e aí esse problema da biometria favorece a candidatura que tem menos possibilidade de ganhar, ou seja, que não teve uma base forte para se eleger e não conseguiu fazer uma base forte no parlamento, ou seja, ganha e faz um governo fraco. Por quê? Porque o eleitor queria votar no outro candidato, mas a biometria, no segundo turno, ela favorece quem conhece a manha da biometria. Entendeu? Então, todas as vezes que o governo do PT ganhou, ele ganhou e não conseguiu maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Aí o que aconteceu? Teve que fazer a ampliação da base para apoiar o governo. Essa ampliação da base se dá através de quê? Através de barganha, entendeu? Eu vou te dar um ministério, eu vou abrintar. Aí, houve essa questão de ter que comprar uma base de apoio. Aí nasceu o mensalão, tinha que pagar deputado para votar a favor. Depois nasceu o petrolão, né? Tinha que fazer esquema para poder bancar os deputados, para poder fazer maioria na base. Então isso vai criando um círculo vicioso que favorece a corrupção. Por quê? Porque o governo que elege para presidente, ele é frágil, ele não faz maioria na Câmara, nem no Senado. Aí o que ele fica? Ele fica refém do Senado. Então ele tem que cooptar o Senado e a Câmara para fazer uma base. Aí começa esse círculo vicioso. Outra coisa, nesse período todo que o governo do PT ganhou, nesses 4 anos de governo, esses 4 mandatos do PT, o PT foi fazendo o quê? Ele foi substituindo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, todas as indicações que aconteceram, quer dizer, hoje nós temos dentro do Supremo, né, apenas o Gilmar Mendes e esses 2 últimos agora, né, incluindo o Alexandre de Moraes, que foi com o Temer. O resto foi tudo indicação do PT. Então, o que acontece? Se você tem um sistema corrompido que pode atrapalhar o processo eleitoral, você vai criando essa fragilidade na relação do executivo com o legislativo, porque você tem que cooptar parlamentares para ampliar sua base, para você poder aprovar seus projetos e conseguir governar. E também tem que favorecer o judiciário. Você tem que colocar no judiciário pessoas que são de confiança e que vão te dar uma retaguarda para você, né, conseguir sobreviver dentro dessa, entendeu? Dessa disputa desigual em que o governo fica sem base no Congresso, tem que cooptar e aí vira esse embalaio de gato todo. Então, eu fiz um recorte aqui de uma entrevista na CNN do William Wagner, acho que é William Wagner, que é um jornalista seríssimo, é um dos que tem maior conceito no Brasil hoje. Eu respeito muito esse jornalista. Apesar de a gente saber que existe aí essa coisa de consórcio de mídia, existe um monopólio de opinião sendo formada para poder criar uma narrativa, esse senhor, esse repórter, que também é de cabeça branca, certo? Ele não deixou o capital profissional dele ser muito arranhado. Eu acho que ele nem conseguiu ser arranhado. Ele se mostra sério. Então, ele fez uma entrevista com os candidatos a presidente no ano passado. Nós separamos, eu fiz um recorte da entrevista que ele fez com Lula. E vocês vão ver, a partir disso, o que eu estou falando, como é que isso tem fundamento. Tá bom? E outra coisa, eu estou aí com minha doação pelo Pix, está aí na faixa branca, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Então, a gente aqui na comissão, eu estou por conta disso, trabalhando quase 24 horas por dia para tentar pacificar o país, para achar uma solução, achar um caminho, achar o problema para a gente avançar, entendeu? Então, vamos prestar bem atenção nessa entrevista, você vai ter que ouvir ela várias vezes, tá certo? Aí eu fiz o filtro, para tirar o quê? Para tirar essa coisa da manipulação da mensagem, porque
O Lula ele tem uma facilidade muito grande de manipular as mensagens, sabe? Você faz uma pergunta para ele se coloca do outro lado quando é conveniente, ele se coloca do lado dele quando ele é conveniente. Então, ele é um camaleão, vamos dizer assim, no linguajar. Então, vamos ver essa entrevista. Boa noite, esta é a CNN ao vivo na TV e no YouTube. A CNN, como vocês estão acompanhando, realiza uma série de entrevistas com os 6 principais candidatos à presidência da República. Hoje vamos receber o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós preparamos um breve resumo, coisa bem curta, do candidato. Vamos conferir. Nascido em Caetés, Pernambuco, Lula é o 7º filho de uma família de 8 irmãos. Quando tinha apenas 7 anos, migrou com a família para São Paulo. Aos 14 anos, fez o curso técnico de torneiro mecânico, ganhou projeção nacional pela atuação como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Em 1980, surgiu o PT, do qual Lula foi o primeiro presidente. Em 1982, disputa sua primeira eleição para o governo de São Paulo. Foi candidato derrotado à presidência em 1989, 1994 e 1998. Conseguiu a vitória em 2002. Apesar dos escândalos de corrupção de seu primeiro mandato, em 2006 consegue a reeleição e em 2010 elege sua sucessora Dilma Rousseff. Em 2018, Lula foi preso após ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Isso o impediu de disputar as eleições daquele ano. Ele ficou detido por 580 dias. Em abril de 2021, teve todas as condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, o que o tornou novamente elegível. Aos 76 anos, Lula está de volta à corrida pelo Palácio do Planalto pela 6ª vez. Vamos então à entrevista. O que o senhor vai fazer com o STF? O Poder Judiciário se comporta fazendo política. Agora, a sua própria carreira política recente teve pendurada numa decisão do STF, foi por culpa dela que o senhor foi para a cadeia. Eu sou culpado de ser inocente. É fantástico porque eu disse o tempo inteiro que tinha um juiz mentindo. Eu disse o tempo inteiro que tinha um grupo-tarefa do Ministério Público, que é grave, que induziram a sociedade brasileira e induziram a imprensa brasileira a vender as mentiras que eles contavam como se fosse verdade. E quando o senhor se referiu aos acontecimentos de corrupção no seu governo, imediatamente o senhor abordou o que tem sido sua recorrente argumentação, mostrando todos os instrumentos que levaram à descoberta de um esquema de corrupção inédito. Quem foi o culpado? Posso lhe dizer uma coisa? O culpado à vontade, fomos nós que criamos todos os mecanismos para que nada ficasse embaixo do tapete. Você está lembrado que nós transformamos a CGU em ministério? E o Ministério atuava em cada ministro, de que nós fizemos com que o CAD funcionasse, o COAF funcionasse, ou seja, a Polícia Federal, nós dobramos o número de funcionários, investimos na inteligência, o Ministério Público tinha total liberdade, ou seja, nós criamos todas as condições, e você está lembrado de um discurso meu em 2005, só existe um jeito de você não ser investigado nesse país, é você não cometer ilícito. Coisa que tudo acabou, coisa que acabou. Hoje não se investiga. No meu tempo, nada ficava sem investigar. E foi por culpa de outra decisão do STF que o senhor está podendo participar da eleição agora. Eu tive o prazer de indicar 6 membros para a Suprema Corte. O senhor se arrependeu de alguma Não me arrependi nenhum. Ao mesmo tempo, essa gente depois me absolveu. Ou seja, o que eu vou fazer a não ser a gente dizer que a gente acredita que nós precisamos continuar acreditando na justiça. A política está completamente judicializada. O Poder Judiciário se comporta fazendo política. Agora, imagine o senhor vence a eleição, assume no ano que vem. Como é que o senhor vai lidar com a judicialização da política do jeito que ela está? E aí nós temos um problema que foi a eleição da Dilma de 2014, quando o candidato que ela derrotou não quis aceitar o resultado. Então, o Aécio não. O Aécio afrontou a vitória da Dilma, entrou com recurso na justiça e é responsável pelo clima de animosidade que está criado hoje nesse país. Ou seja, por quê? Porque numa eleição você disputa, você perde, você ganha. Quem ganhou 4 eleições seguidas ali foi o seu partido. Quem tinha a caneta ali, nós estamos falando até 2014.
para gerar um clima assim ou assado, era o seu partido. O senhor está atribuindo uma essencial mudança de clima político a alguém que tinha o direito de pedir a contagem de votos. Não, as coisas começaram a mudar depois de 2014, depois do golpe que deram contra Dilma Rousseff. Isso começou, sabe, depois de 2014, depois de 2015, quando o companheiro Aécio Neves não aceitou o resultado das eleições e instigou, sabe, com que Eduardo Cunha se comportasse do jeito que se comportou. A Dilma tentava mandar alguma coisa para o Congresso, ou seja, ele colocava 10 outras coisas diferentes para ser votada, não permitiu que a Dilma, inclusive, mudasse, quando ela tentou mudar em 2015 a questão da economia, não permitiu que fosse votado nada. Então eu acho que houve vários fatores que permitiram que o Brasil entrasse nesse clima de nervosismo. O senhor tem uma explicação a oferecer ao eleitorado sobre o que aconteceu, quem foi o culpado de tudo aquilo? Olha, eu acho que o culpado foi quem meteu as mãos, sabe, manteve os pés pelas mãos. Qualquer que tenha sido o erro cometido pela Lava Jato, ela, em boa medida, lavou a alma do brasileiro. Ela levou poderosos à cadeia. Ela descobriu e enunciou esquemas de corrupção inéditos no seu alcance e na sua profundidade e na sua ramificação. Isso ocorreu no seu período ou no período do seu partido. Agora a pergunta é a seguinte: parece razoavelmente provado que boa parte da capacidade de competição dessas empresas, por exemplo as empreiteiras, se dava por serem beneficiadas por um esquema de corrupção. E é importante dizer para você que quase todo mundo foi condenado, foi solto e saiu com muito dinheiro. Porque a delação premiada foi com que muita gente ficasse rico. Ora, o que eu posso te dizer é o seguinte, sabe, o processo de investigação poderia ter sido mais sério se o juiz não fosse o pilantra que foi, se não transformasse a Lava Jato numa questão política. Logo no seu primeiro mandato, o senhor teve de enfrentar a questão do mensalão. Naquela ocasião, o senhor forneceu várias respostas para o problema da corrupção. E ao longo da sua carreira como presidente e mais tarde, já sob a Dilma, o senhor foi alterando passo a passo a sua maneira de explicar o que estava acontecendo. O senhor chegou a se referir como uma pessoa traída, o senhor chegou a dizer isso. Isso eu disse em 2005. Pois foi. Eu disse em 2005. O senhor chegou a dizer que não sabia de muita coisa do que estava acontecendo. Qual é hoje a sua versão para o que aconteceu? Tá? Eu não posso dizer que não houve corrupção se as pessoas delataram. Se o Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, reconheceu que fez o erro que ele fez, se outros denunciaram, sabe, de que receberam favor de empresa, essa gente cumpriu uma pena. O que eu acho grave é que essas pessoas foram beneficiadas por uma delação premiada, na qual o objetivo era tentar me culpar. Ou seja, porque, na verdade, a corrupção ela só aparece ou quando alguém denuncia, ou quando a pessoa permite que seja descoberto, ou quando você não investiga. Em relação ao contexto que o senhor acabou de abordar, foi de um ex-presidente da Câmara dos Deputados, que dizia assim: eu quero uma diretoria na Petrobras, mas eu quero uma diretoria que fura poço. Nós temos uma tradição de partidos políticos loteando entre si cargos em estatais e autarquias e órgãos federais. Isto faz parte da história do Brasil, fez parte da sua história. De novo, nós estamos de novo na mesma situação. E fará parte da sua história se você for presidente da República. Não, eu não tenho essa veleidade, nem essa pretensão, nem sirvo para isso. Deixa eu falar uma coisa. Só completar a pergunta. Desculpe minha falta de cortesia. Pelo amor de Deus, não quero aqui parecer agressivo nem interrompê-lo. Eu só gostaria de pontuar o seguinte. Sim, houve loteamento político nas diretorias da Petrobras. Vocês entenderam? Essa conclusão que ele teve, olha, o negócio começou com o Aécio, porque o Aécio não aceitou as eleições. Ora, foi 1, 2, 3, 4, o Lula ganhando. Vem o escândalo do mensalão, Lula ganha. Vem o escândalo do petrolão, Lula ganha. A Dilma ganha. A Dilma nunca concorreu, a Dilma ganha. Depois a Dilma ganha do Aécio. Quer dizer, o PSDB chegou à conclusão, após perder 4 campanhas, que tinha jeito. Quer dizer, tinha alguma coisa errada ali. Só que eles não tinham como provar. Por quê? Porque não tinha o log das urnas. E o PT não liberava, né? O
o Tribunal Superior Eleitoral não liberava. Por quê? Porque, na verdade, o PT, à medida que ele foi ganhando presidências, ele foi formando, né, o seu quadro dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? A Justiça Eleitoral vai acompanhando, o Supremo vai acompanhando a linha do governo que está ficando no mandato, porque quem indica são os presidentes, entendeu? E olha como é que a biometria, ela criou toda essa instabilidade política, né? Por quê? Porque tudo que ele falou aí, ó, houve troca, houve barganha, corrupção nas estatais, porque tinha que formar a maioria no governo para poder governar, na base do Congresso para poder governar. Você viu aí a dificuldade com o Eduardo Cunha? Ó, vai dar para o Eduardo Cunha? Não vai. Então nós vamos te caçar. Então, fica refém, porque a biometria faz ganhar, mas não faz ter maioria no Congresso, entendeu? E aí fica um governo frágil. Só a corrupção sustenta esse governo frágil. Só que agora nós temos um governo, uma bancada, quer dizer, de novo, né, um Congresso que é conservador, na grande maioria, e o Lula está fragilizado. Mesmo unindo com o PSDB, né, porque o Alckmin trouxe a bancada dele junto com ele, o que aconteceu? Depois que o Alckmin viu, olha, não consigo ganhar de você e não consigo ganhar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro conseguiu fazer um governo e criar uma força direita aqui que ficou difícil de bater. Então, vamos fazer o uso da biometria juntos, para a gente governar juntos. Então juntou PSDB e PT para fazer, entendeu? Uma tentativa de chegar ao poder. E aí a coisa só vai se avolumando. Porque aquela certeza de que sabe do que vai acontecer dentro das urnas dá um certo superpoder que os caras se sentem deuses. E aí o judiciário se acha dono do pedaço. Por quê? Porque nós vamos ganhar as eleições de qualquer jeito. Entendeu? Lá na frente, depois, a hora que a gente tiver com tudo na mão, a gente faz do nosso jeito. Entendeu? Agora, para encerrar, eu vou mostrar para vocês o que é a questão da biometria, porque esse ano, essa eleição, as coisas foram feitas, foi conseguido, deu para descobrir o problema da urna, que o problema estava na biometria. Então, diferente da campanha do Aécio, que o Aécio não sabia como, mas sabia que ele tinha ganhado as eleições, só que não sabia como, ele perdeu. Hoje, a gente sabe como se deu o processo eleitoral. Então, esse caos todo que está aí, ele só vai se avolumando, porque antes sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia como. Então, foi a Lava Jato, foi a briga com o Congresso, entendeu? O Aécio querendo contestar, pedindo contestação de voto, não se descobriu. Então, criou essa estabilidade política. Agora, então, criou mais ainda. Por quê? Porque eles usaram da biometria, e a população brasileira descobriu e eles querem impor à força, entendeu? Uma situação que fica insustentável. Por isso que está dando esse caos todo, entendeu? E aqui a gente está para pacificar o país. A gente quer achar essa solução. Por isso que eu peço para vocês, quando vocês leiam aí embaixo, ó, CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o vídeo 17. Nós estamos trabalhando isso há muito tempo, tá certo? A gente não tem financiamento público, não tem financiamento de partido, não tem ninguém ajudando, a gente sobrevive com a doação de vocês, porque aqui é o cidadão brasileiro que está querendo resolver o problema. Não podemos deixar isso correr solto na mão das instituições, tá certo? Nós, cidadãos, temos que nos colocar. Então, percebe bem agora, vou encerrar mostrando a questão da biometria para vocês, e aí sim, você vai ter a palavra de 2 ministros do TSE. Primeiro o Barroso, que foi ministro do TSE no ano retrasado, depois o Alexandre de Moraes, atual ministro do TSE. Todos os 2 falando da questão da biometria, entendeu? Dos logs das urnas. Então, não estou jogando aqui conversa fora, não. Aqui o trabalho da CCI é sério. Vamos lá. Exatamente a urna eletrônica veio exatamente acabar com essa corrupção que havia. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria,
que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte, o TSE adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. A lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também. Eu fui promotor eleitoral em Aguaí. É uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. No ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava o biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho. Porque daí com 2 votos, em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto. E a crítica é sempre boa, desde que venha com fundamentos. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Sim. Eu só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Outro ponto direto, urnas eletrônicas. Desde 96 a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. Nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Em muitas urnas, os votos, após 17 horas, ultrapassam os 50% do total de votos. Registram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe que ele não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. É um erro. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar. Para mim, essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não acontecer. É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro. Pá! Vamos parar de lamentar. Quem
tem a função de defender o Estado democrático de direito, a Constituição, em última análise, é o Poder Judiciário. Você não precisa atacar o Judiciário. Vamos cooptar, vamos trazer para o nosso lado o Poder Judiciário. Então, gente, a decisão mais madura, mais sensata, mais coerente, mais plausível, mais justa é cancelar as eleições, entendeu? Dar posse ao presidente da Câmara, Arthur Lira, interinamente, resolver esse problema da biometria, estabelecer um novo calendário eleitoral o mais breve possível, entendeu? E fazer novas eleições para presidente. Certo? Não dá para colocar isso goela abaixo. Foi difícil para o Aécio perder aquelas eleições do jeito que ele perdeu. Entendeu? Deu todo aquele pânico, virou aquele caos todo. E aí empresas vindo, e pai, Lava Jato. Você viu aí o tanto de coisa que teve que acontecer. Entendeu? E agora, juntar o PSDB e PT juntos para fazer a mesma coisa. Entendeu? Quer dizer, vocês dobraram a aposta. Em vez de resolver o problema, vocês se somaram ao problema. E aí ficou esse caos. O Brasil ficou à beira de uma convulsão social. Então, a forma mais sensata, até politicamente, para o Alexandre de Moraes, para o Barroso, para vocês que estão aí no Supremo, certo? Entendam isso, gente. Entendam. É a decisão mais madura para resolver o problema do Brasil, para acalmar o Brasil. Cancele essas eleições, dê posse para o Lira e vamos resolver esse problema da biometria e fazer a eleição de novo, para que o Brasil volte ao Estado democrático de direito, para que a gente volte a estabelecer a democracia, entendeu? Para que o Brasil volte a ter paz e possa progredir, porque senão eu não vejo outra saída. O resto é crise profunda, entendeu? Então tá aí. Meu nome é João Paulo, sou presidente da CCI, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. E, se possível, compartilhe o máximo que puder, comente o máximo que puder, faça download, baixe esse arquivo. A gente não sabe, né, se essa justiça aí vai manter esse arquivo muito tempo. Então, copie isso, não deixe isso ficar, não perde isso, porque isso é documento do Brasil. Tá certo? Isso vai virar para tese no futuro. E aquele que puder contribuir, tá aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Essa é uma causa minha, é uma causa sua, é a causa do brasileiro. A ideia é pacificar esse país. Tá bom? Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês que votou na direita, que votou no centro, que votou na esquerda. Saibam que aqui ninguém está defendendo A ou B. Quem faz o melhor governo ou o pior governo. A gente está defendendo o justo, a democracia, a transparência, tá certo? Quer ganhar, ganha no voto, mas ganha na moral. Porque senão nós vamos viver essa crise permanente. Isso está sendo uma questão sucessiva, só está agravando. Então vamos resolver isso, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.